seguidores do canal. No vídeo de hoje eu não vim fazer nenhuma resenha. Eu vim falar sobre um assunto muito importante, novamente sobre o coronavírus, mas dessa vez é uma opinião minha pessoal sobre alguns pronunciamentos do nosso querido presidente, Dr. Jair Bolsonaro. O que acontece? Já é um fato bastante comprovado que o isolamento social é algo extremamente importante para, pelo menos, diminuir a velocidade da contaminação pelo coronavírus. E nós podemos até testemunhar isso, se compararmos países que demoraram a tomar alguma providência quando começou a se espalhar o vírus, que é o caso, infelizmente, da Itália e agora o Reino Unido. A Itália demorou a colocar todo o país em quarentena quando começaram a surgir as primeiras mortes. E agora, infelizmente, a Itália deve estar chegando nesse momento a um número de quase 7 mil mortos. E, de acordo com a imprensa, esse número teria diminuído e agora está voltando a aumentar novamente. O caso do Reino Unido, eles continuaram com todas as suas atividades normais, turismo, repartições públicas, comércio, tudo funcionando normalmente. E agora, a previsão dos especialistas é que somente no Reino Unido o número de mortes vai passar dos 20 mil. E o próprio príncipe Charles e o primeiro-ministro, o Boris Johnson, estão contaminados. Eles não estão querendo liberar informação se a rainha e o rei da Inglaterra estão contaminados. Mas como eles tiveram contato com o filho, o príncipe Charles, há sim uma chance bastante grande. E assim, infelizmente o Brasil é um país onde a maioria ainda sofre bastante por falta de recursos. São poucos aqueles que têm todo um serviço médico privado à disposição, jamais desmerecendo aos profissionais da saúde pública, que são lutadores, aplausos para eles, porque eles estão travando uma batalha contra o vírus para poder salvar vidas com os poucos recursos que eles têm. Eu pessoalmente, eu sou uma grande fã do Roberto Cabrini, que tem um programa jornalístico numa emissora que eu não vou citar o nome por razões óbvias. E ele fez uma reportagem completa sobre a batalha dos funcionários da saúde nos hospitais particulares e nos hospitais públicos. É admirável o trabalho. Eu recomendo muito que todo brasileiro assista esse programa para entender um pouco mais, não só sobre a doença, mas sobre a batalha desses profissionais, que é muito dura, é muito difícil. Não só eles, não só os funcionários da saúde, o lixeiro, ele está se expondo para manter a nossa cidade limpa. Aplausos para eles. E assim como tantas outras pessoas que estão arriscando as próprias vidas para poder nos dar um respaldo maior, para poder cuidar de nós ainda mais. Então, eu vou ser bem franca e objetiva. Eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro porque eu estava cansada de governos anteriores que só queriam se aproveitar da generosidade, da credulidade do povo brasileiro, que é um povo romântico, é um povo que tem esperanças. E devemos continuar tendo esperanças. Mas o nosso voto é a nossa melhor arma para uma mudança. Então, gente, eu discordo em gênero, número e grau, apesar de concordar com muitos posicionamentos do Jair Bolsonaro. Neste caso, se você pode ficar em casa, deixando claro que esta é a minha opinião pessoal. Eu não sou profissional da saúde, eu sou profissional do cinema, uma coisa que não tem nada a ver com outra.
Mas a minha opinião, pessoal, se você pode ficar em casa, fique em casa. O vírus, ele se propaga de uma forma muito rápida. Não faltam notícias na mídia de casamentos, de festas, onde tem 5, 6, 7, 8 pessoas contaminadas, porque desobedeceram à quarentena. Então, eu acho que é sim importante manter a quarentena. Aqui no Chipre, todo o país está em quarentena, nada funciona, apenas supermercados e farmácias estão funcionando. Os restaurantes só podem funcionar o delivery e já está assim há quase 2 semanas e deve continuar por um bom tempo. Gente, não achem que 1 semana, 2 semanas, 3 semanas vai ser o suficiente, é o tempo necessário para que a propagação da doença pare. Não funciona desta forma. A previsão dos especialistas, isso eu estou dizendo com base em notícias e estudos que eu acompanho pela internet, pela TV, pelos próprios noticiários, é de que a doença em diversos países, inclusive no Brasil, ainda não chegou ao seu pico. Então, pessoal, se protejam as pessoas que vocês amam. Eu sei que é difícil ficar longe daqueles que nós gostamos, mas no caso dos idosos, o problema maior não é nem que eles transfiram para nós que somos mais jovens, e sim o efeito contrário, porque ainda os idosos têm maior risco. Ainda as pessoas que têm alguma doença pré-existente têm maior risco. Infelizmente, nós mais jovens, pessoas saudáveis, não estamos fora de risco por causa disso. Todos os dias nós estamos acompanhando nos noticiários pessoas nessas condições, saudáveis, jovens, esportistas, morrendo muito rapidamente. A pessoa chega no hospital no dia e no outro a morte já é confirmada. Então, gente, se você pode ficar em casa, fique em casa, mantenha a quarentena. Essas pessoas que estão falando para a gente sair de casa, elas têm todo um respaldo que a maioria da população brasileira não pode contar. A maioria da população brasileira, se os seus patrões, se os seus chefes disserem você tem que voltar ao trabalho hoje, essas pessoas têm que voltar ao trabalho porque elas precisam dos seus empregos. Mas se proteja, sempre lave as mãos, higienize a sua casa, mantenha o pelo, se você tem animais de estimação, mantenha o pelo do seu cachorro curto. Hoje mesmo eu já cortei quase todo o pelo do meu cachorro. Gente, todo mundo está desesperado procurando álcool gel. Tem não sei quantas pessoas falsificando álcool gel. Não se desesperem. O álcool gel, mais uma vez, estou dizendo isso, respaldado por especialistas. O álcool gel, ele é uma solução emergencial quando você não tem a possibilidade de lavar as mãos corretamente. Se você tem água e sabão, lave as mãos. Lave as mãos corretamente, gente. Limpando entre os dedos, limpando aqui entre os dedões. Limpe em cima da mão, faça assim. E no caso que você esteja impossibilitado de fazer isso, aí sim o álcool gel é válido. Não se desesperem procurando álcool gel. Aqui mesmo não existe mais, felizmente, até como eu estou sempre em aeroportos, em aviões, eu já tinha um bom estoque de álcool gel aqui, não precisei comprar. Mas manter a higiene pessoal, é fundamental manter a higiene pessoal. Lembre-se de espirrar em lenços descartáveis. Jogue fora esses lenços. Não coloquem dentro do bolso para aproveitar depois. Nada disso, joga fora. Esse é um momento muito difícil que todo mundo está passando. Não vai ser possível evitar uma recessão mundial. A gente não sabe ainda o tamanho dessa recessão, mas praticamente todas as pessoas vão ter problemas financeiros. Mas o que acontece? As grandes empresas, elas têm um capital para poder se reerguer caso haja um momento de crise. Então, se você tem aquele mercadinho do bairro, aquele pequeno comerciante, dê preferência a essas pessoas, porque elas, se elas ficarem 1 mês, 2 meses fechadas, sem clientes, eles não vão ter como sobreviver. Sempre tome todas as devidas precauções, álcool gel, lavar a mão com água e sabão, mas se a feira estiver aberta no seu
município, na sua cidade, dê preferência àquele feirante, porque ele precisa do seu capital para sobreviver. Os grandes supermercados, eles têm um capital de giro muito grande e provavelmente a crise não vai forçá-los a fechar. Mas aquele mercadinho do bairro, ele com certeza ele não vai conseguir sobreviver. E aquele mercadinho do bairro, ele dá emprego para 2, 3 pessoas daquela cidade, daquele bairro. Então, gente, mais uma vez, se cuidem, se vocês podem, mantenham a quarentena. Caso vocês sejam obrigados a voltar ao trabalho, não tenham como parar de trabalhar, mantenham sempre a higiene pessoal muito bem cuidada, gente. Esse vídeo se trata mais de um desabafo, gente, porque eu achei que faltou um pouco de responsabilidade em algumas afirmações que foram feitas por algumas pessoas. Temos sim que nos cuidar, temos sim que cuidar dos nossos. E é isso aí, galera. Até mais.